Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender sobre multiplicação e divisão envolvendo números inteiros. A multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Então, quando a multiplicação envolve números inteiros, ou seja, números negativos também, temos 4 possibilidades. Primeira, quando temos um número positivo vezes um número positivo. Como que nós fazemos? Por exemplo, 3 vezes 4, 12. Por quê? Pois 3 vezes 4 é 3 vezes o número 4. Ou seja, 4 mais 4 mais 4. E isso é 12. Esse é o conceito comum que já estávamos acostumados. E se nós tivermos um número positivo multiplicando um número negativo? E aí, o que nós temos? Nós temos 3 vezes menos 4, por exemplo. Isso é menos 12. Por quê? Porque 3 vezes menos 4 é a mesma coisa que 3 vezes o número menos 4. Ou seja, é menos 4 mais o menos 4 mais o menos 4. Mas nós vimos na aula passada que para a gente tirar esse sinalzinho aqui, quando é mais antes do parênteses, a gente pode só copiar o número. Então, fica menos 4, menos 4, menos 4. 3 dívidas de R$4 dá menos 12. Tudo bem? Então, observa que aqui positivo com negativo deu um número negativo, né? Deu menos aqui. E aqui positivo com positivo deu mais, certo? Então, vamos continuar. E se tivermos um número negativo multiplicando um positivo? Por exemplo, menos 3 vezes 4 é igual a menos 12. Então, ó, menos com mais também deu menos. Um número negativo vezes um positivo também deu menos. Menos 12, por quê? Porque o menos 3 é a mesma coisa que o oposto de mais 3. Assim, nós temos menos 3 vezes 4, eu vou trocar o menos 3 por o oposto de mais 3, tá aqui, ó. Por quê? Porque aí eu vou conseguir chegar numa conta que eu já sei. Uma dessas duas aqui, ó, provavelmente essa segunda. Como é que fica? Fica o oposto dessa conta aqui, ó. 3 vezes 4. Então, 3 vezes 4 não é 12? Então, fica o oposto de 12, que deu um número negativo, certo? O quarto exemplo é quando nós temos um negativo vezes um negativo. Por exemplo, menos 3 vezes menos 4. Isso dá mais 12. Como assim? Como que menos vezes menos vai dar mais? Vamos pensar com a mesma lógica anterior. Menos 3 não é o oposto de mais 3? Então, o menos 3 a gente troca por menos mais 3. E aí? Aí a gente tem o oposto dessa multiplicação aqui, ó. Mais 3 vezes menos 4. Mais 3 vezes menos 4, nós já vimos que vai dar negativo, então é menos 12. E o oposto de menos 12 é mais 12. Então, quando multiplicamos um número negativo por outro número negativo, a resposta vai ser um número positivo. Sendo assim, de uma forma prática, quando fazemos multiplicação envolvendo números negativos, utilizamos a regra de sinais. Toda vez que vocês ouvirem a regra de sinais, é sobre isso aqui, ó. Se os sinais forem diferentes, o produto vai ser sempre um número negativo. Se os sinais forem iguais, o produto será sempre um número positivo. Ou seja, sinais diferentes, menos. Sinais iguais, mais. Aqui, ó. Sinais iguais, mais. Ou menos e menos, vai dar mais. Sinais diferentes, se um for mais, outro menos, ou um for menos e outro mais, vai dar menos. Então, como a gente resolve? Primeiramente, antes de fazer a conta, nós fazemos a regra de sinais. E depois efetuamos a conta normalmente, tudo bem? Vamos a alguns exemplos aqui. Menos 3 vezes menos 4. Primeiro faz a regra, menos e menos, sinais iguais, mais 3 vezes 4, 12. Aqui, menos 4 vezes mais 3, menos, mais, sinais diferentes,
menos 4 vezes 3, 12, menos 3 vezes mais 12, menos e mais, sinais diferentes, menos 3 vezes 2, 6, menos 2, mais 2 e menos 4, mais e menos, sinais diferentes, menos 2 vezes 4, 8, mais 5 mais 2, mais, sinais iguais, mais 5 vezes 2, 10, menos 3 vezes menos 6, menos e menos, sinais iguais, mais 3 vezes 6, 18. Então, observa aqui, ó, se os sinais forem iguais, é mais, se os sinais forem diferentes, é menos. E na divisão, nós temos exatamente a mesma coisa. Nós primeiro fazemos a regra de sinais e depois efetuamos a conta. Olha alguns exemplos aqui, ó. Mais 10 dividido por mais 2, mais com mais, sinais iguais, mais 10 dividido por 2, 5. Menos, sinais iguais, mais 18 dividido por 3, 6. Menos e mais, sinais diferentes, menos 8 dividido por 8, 1. Mais, menos, sinais diferentes, menos na resposta, 4 dividido por 2, 2. Observe que quando o sinal é mais, a gente pode tirar ele e ficar só com os 5 e 6, certo? Multiplicação com mais de 2 fatores. Na multiplicação de mais de 2 números inteiros, multiplicamos por agrupamento. Então, olha aqui o exemplo, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores, tudo multiplicando. A gente faz de 2 em 2, ó. Menos com menos, mais. 3 vezes 5, 15. Mais com menos, sinais diferentes, menos. 4 vezes 2, 8. Menos com mais, sinais diferentes, menos. 1 vezes 5, 5. Aí, lá na linha de baixo, ó. Mais com menos, sinais diferentes, menos. 15 vezes 8, 120. E copia, quando dá uma quantidade ímpar de fatores, a gente copia o último. Aí aqui, menos com menos, mais. Tá vendo que ficou sem sinal? Sem sinal é mais. 120 vezes 5, 600. Aqui da mesma forma, ó, de 2 em 2. Aí quando sobra, copia. Aqui deu mais 6, mais 2. Ó, sinais iguais mais e copia. Sinais iguais mais. Aí faz esse mais 12 com o menos 1, mais com menos, menos. Tudo bem? Agora temos a propriedade distributiva da multiplicação. Quando a gente usa isso? Quando nós estamos multiplicando um número por 2 ou mais dentro de um parênteses. Como é que fica? Menos 2, que multiplica o 5. Mais, agora nós vamos fazer com o 3, menos 2, que multiplica o mais 3. Aí resolvemos. Menos 2 vezes 5, menos com mais, sinais diferentes, menos 2 vezes 5, 10. Mais, né, copiamos esse sinal e resolvemos. Menos com mais, sinais diferentes, menos 2 vezes 3, 6. Sempre que nós temos dois sinais, nós temos que colocar o parênteses para separar. Como isso aqui, ó, multiplicação com mais, também são dois sinais, utilizamos o parênteses. Continuamos. Menos 10 mais menos 6. Aqui não é oposto, então a gente apenas copia o número de dentro, certo? Que fica menos 6 igual. Menos 10, menos 6, duas dívidas, junta, né? Menos 16. Aqui da mesma forma, menos 3 vezes 7, mais menos 3 vezes menos 9. Menos 3 vezes menos 9. Aí fica menos 3 vezes 7, menos com mais, menos 3 vezes 7, 21. Mais, menos 3 vezes menos 9, menos com menos, sinais iguais, mais. 3 vezes 9, 27. Dois sinais, separamos com parênteses. Eliminamos esse parênteses agora.
O mais a gente copia. Menos 21 mais 27, sinais diferentes na adição e subtração, eu pego o sinal do maior, né? E subtrai 27 menos 21, 6. Ou eu tenho 27 e devo 21. Quando eu pagar, eu vou ficar com 6. Então, resumindo, na multiplicação e divisão com números inteiros, sinais, a gente faz primeiro a regra dos sinais, né? Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Aqui, alguns exemplos, ó, mais com mais, e aí multiplica, mais com menos, sinais diferentes, menos. E quando tem mais de um, a gente faz de 2 em 2, né, ó, menos com menos, mais 70. Aí, mais com menos, menos 350. Na divisão, a mesma coisa, sinais iguais, mais, sinais diferentes, menos. Então, é isso, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula. Obrigada!